Bom dia, galerinha! Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre números primos e números compostos. Alguns de vocês já devem ter estudado, né, para fazer atividade, o que é cada coisa. Números primos são todos aqueles números naturais onde eles só são divisíveis por um e por ele mesmo, certo? E números compostos, os números compostos são todos os números que podem ser divididos por mais de dois números, ou seja, então o primo não é composto, certo? Então a gente dando exemplo de números primos. Exemplos de números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Todos esses são números primos, porque só divide por um e por ele mesmo. 2 é divisível por 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, 3 também e assim por diante. E os números compostos? Os números compostos são 0, 4, 10, 36, 145 e assim por diante. Qualquer número que possa dividir por mais de dois números, então ele pode ser um número composto. Por exemplo, o 4 aqui, ele pode ser divisível por quanto? Por 1, por 2, por 4. Então, já é mais de dois números. Então, ele é um número composto. Só que a gente tem uma observação a fazer. Se vocês notaram, o número 1 ele não aparece. Ou seja, o único número que não é nem primo, nem composto, é o número 1. Então, o número 1 é o único número que não é primo nem composto, certo? Então, somente o 1 tem essa observação. Se caísse um verdadeiro ou falso no teste, eu poderia perguntar para vocês. O número 13 é um número primo? Vocês iam me responder. Verdadeiro. O número 1 é um número composto. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque o número 1 ele não é nem primo, nem composto. Certo? Então tem que gravar isso aí. Até para fazer atividade, tem que lembrar disso aí. Ô, Pro, e para que eu aprendo a fazer número primo e número composto? A gente aprende para fazer o MMC e o MDC. Então, primeiro a gente vai aprender a fazer decomposição em números primos. Decomposição em números primos. O que é isso? Quando eu falar assim, ó, decomponho o número 60. Você vai fazer como você faz no MMC. Se 60 é par, a gente começa dividindo por 2. Então, 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. Epa, agora é um número ímpar. Se é um número ímpar, eu começo dividindo por quanto? Por 3. 15 dividido por 3, 5. Que é divisível por 5, que chega no 1. Todos os números que estão aqui, eles são números primos. Sempre vai decompor em número primo. Sempre vai decompor em número primo. Não pode decompor em outros números. Ou seja, se eu chegar assim, Pro, eu quero decompor 45. Eu sei que 45 é divisível por 9. Eu vou começar dividindo por 9, 9 não é primo. Então, eu não estou decompondo em números primos, eu estou dividindo de um jeito qualquer. Mas eu preciso decompor em números primos. 45, qual é o primeiro número primo que divide por ele? O 3, porque ele é ímpar. Então, ele não pode começar dividindo por 2. Então, 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3, 5. 5 por 5 dá 1. Quando eu cheguei no 1, acabou a minha decomposição, certo?
Então, a gente tem que buscar sempre os números primos. Ô, Pro, mas eu esqueci direito, eu não lembro quais são os números primos. Você tenta olhar, ó, escreve aqui em cima, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Pronto, esses são os primeiros números primos. E números primos acaba? Não. Números primos é infinito, então a gente tem infinitos números primos, certo? Mas a gente usa mais esses daqui, ó. Então é melhor a gente gravar, ter pelo menos esses primeiros gravados. Então se eu fosse decompor 132, é um número par. Se é um número par, eu começo dividindo por 2, que dá quanto? 66. É par? É par. Continuo por 2. 66 dividido por 2, 33. 33 é divisível por 3, que dá 11. E agora, 11 é divisível por quanto? Ó, se eu olhar aqui, ó, tem um 11 aqui, ó. Então, é divisível por 11, que chegou no 1. Então, é mais fácil quando a gente escreve os números primos em cima para a gente lembrar, certo? Então, é muito mais fácil a gente escrevendo. Aconselho sempre a, quando for resolver qualquer decomposição, escreve os números primos primeiro, para lembrar, e depois começa a decompor. Se for número par, a gente divide por 2. Se for número ímpar, a gente começa por 3 em diante. Tem número que às vezes a gente só consegue dividir por 11. Por exemplo, se eu pedisse para vocês decompor 121. 121 só é divisível por 11. Não é divisível por nenhum outro número. Então, 121 dividido por 11, 11. Por 11, 1. Teria outro número para dividir? Não. Então, a gente teria que dividir apenas por 11, certo? Então, tem algumas exceções. Para que a gente aprendeu isso? A gente aprendeu a fazer MEMC e MEDC, certo? Para fazer o MEMC, é o mínimo múltiplo comum. Então, mínimo múltiplo comum. Como o nome já está falando, né? É o mínimo múltiplo. Então, a gente tem que fazer como? Colocando um exemplo aqui qualquer, a gente tem o MEMC de 24 e 30. Vamos fazer o MEMC. A gente vai pegar, então, a primeira divisão aqui. Se é par, eu começo dividindo por 2. 24 dividido por 2, 12. 30 dividido por 2, 15. Por 2 de novo, que dá 6. 15 não pode dividir por 2, então eu vou repetir. O 6 divide por 2, que dá 3. Agora eu começo a dividir por 3, porque ambos estão ímpares. Então, aqui 1, 15 dividido por 3, 5, 5, que dá 1 em 1. No MEMC, a gente multiplica todo mundo. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Lembrando que é múltiplo. Se é múltiplo, então a gente tem que multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 120. Achei a resposta. Ô, Pro, e se eu quisesse o MEDC? Um máximo divisor comum. Máximo divisor significa que é divisível pelos 2. Então, eu teria que olhar aqui, ó. O 2 aqui dividiu 24 ou 30? Dividiu. Então, ele entra. Aqui só dividiu 12. Então, não me serve esse número. Não me serve esse. Vai me servir aqui o 3. Que dividiu o 3 e o 15. Então, os únicos que eu poderia usar no MEDC seriam o 2 e o 3. Certo?
Então, para fazer MMC, que é mínimo múltiplo comum, a gente tem que no final multiplicar todo mundo. Fazendo outro exemplo aqui, ó. Deixa eu botar mais um, com 3. 2, 4 e 8. Divide por 2, que dá 1, que dá 2, que dá 4. Divide por 2, dá 1, que dá 2. Pronto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, MMC é 8. Pronto. Isso é a forma mais fácil da gente achar MMC. Então, lembrando que aqui são números primos, né? Só são divisíveis por números primos. E o MEDC, Pro? O que é MEDC? Qual o significado? Então, é um máximo divisor comum. Agora a gente sabe que é divisor. Antes a gente estava usando múltiplo. Então, o máximo divisor comum. Se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, 40 e 60 e fizesse o MMC, começaria dividindo pelo número 2, porque ambos são pares. 40 dividido por 2, 20. 60 dividido por 2, 30. De novo por 2, que daria 10, que daria 15. Agora, por 2, porque tem o 10. 5 e 15. Agora por 3, 5 e 5. E por fim por 5, 1 e 1. Eu vou multiplicar todo mundo? Não. Ele não pediu múltiplo, ele pediu divisor. Divisor. Eu tenho que olhar. O 40 e o 60 dividiu todos 2 por 2, dividiu. Então, esse entra na conta. O 20 e o 30 dividiu por 2, dividiu. Então, esse entra na conta também. O daqui, o 10 e o 15, dividiu por 2? Não. Somente o 10 foi divisível por 2. Então, esse daqui não conta. O 5 e o 15 dividiu por 3? Também não. Então, ele não entra na conta. O 5 e o 5 dividiu por 5? Sim. Então, ele entra na conta. Então, quem é que eu vou multiplicar? Vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, quem é o MEDC de 40 e 60? O 20, que é o máximo divisor comum. Vai ter outro divisor acima do 20 que divida pelos dois? Não. Certo? Então, quer dizer isso. Se eu perguntasse para você aqui, botando outro exemplo, para calcular o MEDC de 48 e 42. Números pares a gente começa sempre dividindo por 2, que dá 24, que dá 42 dividido por 2, 21. Divide por 2, que dá 12, repete 21. Por 2 de novo, que dá 6. Por 2, que dá 3 e 21. Agora divido por 3, que dá 1, que dá 7. 7, só por 7, que dá 1, que dá 1. E agora faz o quê? Vou olhar quem foi que dividiu. 48 e 42 dividiu todo mundo por 2. 24 e 21, não. Só quem dividiu foi 24, então não serve. 12 e 21, só quem dividiu foi 12, não serve. 6 e 21 também não serve. 3 e 21 dividiu por 3, dividiu. Então, ele entra. E o daqui só foi o 7. Então, quem é que vai multiplicar? 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, 6 é o MEDC de 48 e 42. Pode vir o MEDC com mais de 2 elementos, com 3, com 4? Pode. Pode vir com infinitos elementos, certo? Lógico que a gente não vai fazer isso. Geralmente vem com 2 ou 3 no máximo, certo? A gente faz mais exercícios assim, 2, 3, até 4 pode aparecer. Mas geralmente não vem com 5, 6, é muito exagerado.
tá bom? Então, a gente aprende a fazer decomposição em números primos, porque a gente precisa fazer MMC e MEDC. Para quê? Para a gente poder utilizar em frações, em números decimais, a gente tem que saber fazer o MMC e o MEDC, certo?